Bom dia. Hoje são 23 de março de 2013, sábado, Brasília, Distrito Federal. Neste vídeo vou aqui tratar do aborto. Em vários vídeos, há alguns meses, num total de 6 vídeos que eu fiz sobre o aborto, deixei bem claro ali os argumentos a favor e os argumentos contra. Esses vídeos estão disponíveis aos internautas no YouTube, em minha página, sobre o aborto. E volto aqui ao assunto, em razão de uma matéria publicada no jornal Correio Brasiliense, que é o jornal de maior circulação no Distrito Federal, ontem, sexta-feira, dia 22 de março de 2013, na página 8. Para início de conversa, vou afirmar aqui o seguinte: não conheço sequer um argumento contra o aborto que seja racional, que seja lógico, que seja consistente. Não conheço. E aqui está a matéria do jornal Correio Brasiliense, de ontem, sexta-feira, dia 22 de março de 2013, na página 8. A matéria aqui diz o seguinte: classe médica apoia o aborto até o 3º mês. Classe médica apoia o aborto até o 3º mês. Uma matéria bem extensa. E sobre esta matéria aqui, farei vários vídeos. Pois bem, em vários vídeos, como já disse, expliquei direitinho acerca do aborto, mostrando ali os argumentos favoráveis e os argumentos contra o aborto. E repito, não conheço sequer um argumento contra o aborto que seja racional, que seja lógico, que seja consistente. Não conheço. E aqui, esta matéria jornalística traz mais um argumento a favor do aborto. E um argumento lógico, científico, consistente, que é o argumento da saúde pública. Vou explicar. Para início de conversa, quero deixar aqui bem clara uma coisa. Hoje, ano 2013, aqui no Brasil, o aborto é permitido em 3 casos, apenas em 3 casos. Nos demais casos, ele é proibido, é crime, correto? Então vamos lá. Primeiro caso em que o aborto é permitido no Brasil: quando a gravidez resulta de estupro. Por exemplo, uma mulher é estuprada e ela não quer aquele filho, não quer. Então, ela tem o direito de recorrer ao aborto. Aí não é crime. Segundo caso em que o aborto é permitido no Brasil: quando a gravidez traz sérios riscos para a vida daquela mulher. Por exemplo, uma mulher fica grávida, pode ser do marido, fica grávida, e após vários exames feitos por uma junta médica, essa junta médica chega à conclusão de que aquela mulher correrá risco de vida ou risco de morte, tanto faz, risco de vida ou risco de morte, diante de um parto. Ou seja, o parto poderá trazer sérios riscos à vida daquela mulher. Então, nesse caso, ela pode recorrer ao aborto. Sacrifica-se o feto e não a mulher. Correto? Também não será crime. E o terceiro caso, e último, em que o aborto é permitido no Brasil, em se tratando de feto anencéfalo. Uma mulher está grávida. O feto que está dentro de seu útero é anencéfalo, não tem o encéfalo. Ou seja, não tem ali a condição de vida. Então o que acontece? Aquela mulher tem o direito de recorrer ao aborto. Portanto aí, internauta, que fique bem claro: só há no Brasil, hoje, ano 2013, 3 casos em que o aborto é permitido, como eu expliquei agora. Nos demais casos, ele é crime, certo? É crime que está descrito, tipificado no Código Penal brasileiro.
E agora eu vou aqui trazer o argumento da saúde pública, que é mais um argumento a favor do aborto. No Brasil, como é óbvio, existem mulheres ricas e existem mulheres pobres. Pois bem, as mulheres ricas brasileiras, que têm dinheiro, quando elas estão grávidas sem querer, o que acontece? Elas recorrem ao aborto. Elas têm dinheiro para irem a um hospital privado, para irem a um hospital particular. E ali elas são submetidas ao aborto por médicos, por pessoas formadas em medicina. Ou seja, as mulheres ricas, diante de uma gravidez indesejada, não veem ali problema algum, porque têm dinheiro para recorrerem ao aborto. E ali, tudo bem com elas. E as mulheres pobres, coitadas? Quando elas ficam grávidas sem querer, o que acontece? Elas têm dinheiro para irem a um hospital particular? Elas têm dinheiro para se submeterem ao aborto pelas mãos de médicos, de pessoas formadas em medicina? Não têm. As mulheres pobres, coitadas, brasileiras, não têm essa condição. Então, o que elas fazem? Ora, elas recorrem a meios hediondos para tentar ceifar aquela vida que está em seu útero. E ali o que acontece? Muitas mulheres pobres, ao se submeterem a esses atos idiotas, de uma hediondez imensa, elas morrem. E às vezes elas ficam com sequelas para o resto da vida. É isso a diferença. As mulheres ricas brasileiras se submetem a um aborto facilmente e de forma segura, de forma higiênica. Já as mulheres pobres não, coitadas. Elas não vão a um hospital particular e não podem jamais, não podem ir a um hospital público, porque no caso aí o aborto, naquelas condições, é crime. Elas serão presas, não vão ao hospital público. Então é isso. O aborto hoje, como crime no Brasil, prejudica apenas as mulheres pobres. As mulheres ricas não. Elas se submetem a um aborto facilmente, de forma segura. Já as mulheres pobres, coitadas, que não têm dinheiro, não podem ir a um hospital particular. E não podem ir também a um hospital público, porque é crime. Então, elas ficam em sua casa, ali sendo orientadas por pessoas estelionatárias. Às vezes elas ingerem substâncias abortivas que trazem sérios riscos à sua própria saúde. A matéria aqui do jornal Estatística comprova. Ano passado, 2012, aqui no Brasil, houve nos hospitais públicos mais de 180 mil curetagens. 180 mil curetagens, que são procedimentos ali para consertar estragos causados em mulheres pobres. 180 mil curetagens houve em hospitais públicos no Brasil, ano passado, 2012. Mulheres que tentaram ali, praticaram o aborto e, em consequência daqueles métodos horríveis, elas ficaram com sequelas e foram a um hospital público para consertar aquela desgraça. Então é isso. A mulher rica, com a proibição do aborto aqui no Brasil, a mulher rica não vê problema algum. Agora, quem se lasca totalmente é a mulher pobre, porque essa não tem condições para ir a um hospital particular e também não podem ir a um hospital público, porque é crime o aborto. Entendeu? Então, esse aí é o argumento da saúde pública. O aborto, em sua quase totalidade, é proibido no Brasil. Isso traz problemas apenas para as mulheres pobres, que não têm meios para recorrer a um aborto
praticado por médicos. Já as mulheres ricas, não. Isso não é problema para elas. A proibição do aborto não é problema para elas, porque elas têm dinheiro para irem a um hospital privado. Eis aí a grande injustiça e mais um argumento favorável ao aborto, um argumento científico, um argumento lógico, um argumento convincente, tá? Que não admite críticas. É o da saúde pública. Apenas as mulheres pobres é que sofrem no Brasil com essa proibição do aborto. Apenas elas, tá? E aqui está a matéria, a estatística. A estatística comprovando aqui que ano passado, no Brasil, 180 mil curetagens foram feitas em hospitais públicos, ou seja, procedimentos médicos tentando consertar estragos que mulheres grávidas de forma indesejada praticaram em seu próprio corpo. Eis aí mais um argumento forte a favor do aborto. O argumento da saúde pública. Muito obrigado.